Bom, vamos lá então. Agora, servidos de tereré, a conversa vai embora, viu? Fica melhor. Ô, Jax, pra gente continuar, sem fugir muito do que a gente está tratando aqui, né? Vamos pensar em como surgiu a São Luís, porque é uma coisa que se confunde bastante com a história da tua família e tudo mais, né? Com um pouco que você já trouxe aqui. Mas eu queria realmente voltar lá no começo da São Luís e te perguntar como que ela surgiu. Porque tem gente que até hoje fala, São Luís Tintas. Aí a pessoa que conheceu mais recente fala, como assim tintas? É material de construção. Então, conta para nós como que surgiu e até depois explica aí essa mudança. Alexandre, a São Luís surgiu em 31/7/1998, fundada pela minha mãe, a Evanir Lemes Dalberto, Dona Preta. A São Luís ela surgiu depois da gente ter separado uma sociedade de uma empresa que a gente tinha antes, que meu pai tinha uma sociedade com um tio nosso, que não deu mais certo e a gente resolveu abrir a nossa empresa. Essa empresa foi criada pela minha mãe, ela começou, como diz o ditado, com a cara e com a coragem, sem estrutura nenhuma. Nós tínhamos um salãozinho pequeno e começamos a empresa São Luís ali. Não tínhamos estrutura física, logística e nem financeira, mas tínhamos a vontade de trabalhar. A vontade da minha mãe, né? Porque nós éramos muito novos. Eu tinha 15 anos, minha irmã com 18, e ali surgiu a São Luís e começamos a nossa caminhada. Legal, Jax. E assim, como você disse, né? Começou com a tua mãe, com a força de trabalho da tua mãe, até porque vocês eram muito novos, né? Mas assim, você consegue elucidar para a gente aqui qual foi a verdadeira influência dela na inserção de vocês para a loja também, assim, porque por vocês serem novos, eu imagino que ela meio que começou a fazer por conta, né? Ela precisava, na cabeça dela, sustentar vocês, né? Mas ela também puxava vocês para ajudar ela, para trabalhar? Era uma cobrança dela com relação a vocês? Ou foi uma coisa muito natural? Vocês já foram se envolvendo? Alexandre, então, não é bem uma cobrança, era uma necessidade. Ela não tinha condições de ter funcionário. Ela começou a empresa sozinha, eu e minha irmã ali. Eu, geralmente, às vezes, escapava para jogar uma bola, sair com os amigos e tudo mais. E minha irmã ficava junto com ela. E assim, um pouquinho mais novo, né? Aí tinha que viver a vida também, né? Mas ia revezando dessa forma, né? A empresa, a gente começou, para você entender, assim, Alexandre, a gente não tinha, quando eu falei a logística nenhuma, a gente tinha um Gol na época, que a gente fazia aquele pouquinho de entrega, a gente não tinha quase mercadoria. Começamos devagar e no começo é muito difícil. Você não tem crédito, você não tem crédito em banco, você não tem crédito em fornecedores. Com as pessoas, né? É tudo muito difícil, entendeu? Então a gente começou ali, até eu e minha irmã tem umas experiências assim, que chegava no sábado, nós tínhamos um diferencial. Como as outras lojas que tinha no município de material de construção já eram maiores, elas chegavam no sábado, até na hora do almoço elas fechavam. E a gente abria no sábado à tarde, que era um gancho que a gente achou para a gente começar a levantar, para a gente crescer. E aí a gente não trabalhava com material básico, porque a gente não tinha estrutura para aquilo. Nós não tínhamos como comprar. Você vai comprar uma carga de cimento, é muito caro. Material básico, para a galera entender, é tudo aquilo que... cimento, pedra, areia, tijolo. Perfeito. Então é um material que agrega muito dinheiro e prazo muito curto de pagamento. Então a gente não tinha condições de comprar. E aí a gente pegava no sábado, 11 horas da manhã, pegava o dinheiro, ia lá no concorrente nosso, parceiro nosso hoje, é uma pessoa que a gente tem muita gratidão também. Comprava 10 sacos de cimento. É o famoso concorrente parceiro, né? Isso. Mais parceiro ele que dava concorrente. um desconto para nós. Se ele estiver assistindo, vai saber o que eu estou falando. Dava um desconto para nós. Pegava 10 sacos de cimento, trazia dentro de um Gol e largava na frente da nossa empresa para vender no sábado à tarde. Esse cimento. E aí foi o começo da São Luís. Muito trabalho, muita garra. E depois de um tempo, Alexandre, até vou aproveitar já para falar mais aqui. Diga lá. A gente conseguiu contratar um funcionário. Esse funcionário, eu lembro que ele foi um funcionário antigo nosso, de outra loja que a gente tinha antes. E eu falava para minha mãe, vamos contratar o fulano. Ela falava, filha, a gente não tem condição de contratar ele, é um funcionário caro. Não, mãe, mas ele vem sem salário, só pela comissão. A pessoa queria vir trabalhar com nós. E essa pessoa é uma pessoa que eu tenho muita gratidão.
Ele, até vou citar o nome dele aqui. Sim, tem que é dizer. o Daniel Kiel, aquele rapaz que mexe com forro, instalação de forro na cidade. Esse foi foi o nosso braço direito, uma pessoa que ajudou muito nós. Uhum. E aí ele foi o primeiro funcionário nosso. Legal. Você lembra o sobrenome dele? Daniel Jacques? Kiel. Daniel Kiel? Um abraço pro Daniel Kiel. A gente não sabe se vai estar assistindo, vai chegar até ele, mas com certeza é alguém que vale a pena ser lembrado, né, Jacques? Porque essas pessoas que, às vezes com pequenos gestos, né, mas num momento de tanta dificuldade, faz uma diferença lá na frente gigantesca. Ô, Alexandre, até lembrando desse gancho do funcionário aí, tinha... como nós era uma loja pequena, tinha momentos que não tinha movimento. Nós jogávamos até baralho lá dentro, esperando o cliente chegar, entendeu? Mas foi uma experiência muito boa, sabe? A gente... Cada dia que ia melhorando o movimento, a gente ficava mais feliz e contente, lutando, né? Legal. Então dá para dizer, já que quem passa lá hoje na frente da São Luís e vê aquele monte de caminhão, aquele monte de estrutura, tudo começou num golzinho. Do gol, então, virou um caminhão, que virou outro, que virou carreta hoje em dia. Eu tenho até a sequência dos carros, que de um gol foi para uma Pampa, aí dessa Pampa minha mãe trocou numa F4000. Aí já não tinha carro de passeio, nosso carro era a F4000 da empresa. Uhum. Você entendeu? A gente ia num churrasco lá na BB, na época que funcionava, que a gente participava lá da BB, lá que tinha os almoços no domingo, a gente tinha com uma F4000. Sim. Era o carro da empresa, era o carro da família, era o carro do lazer, de tudo, Sim. né? Que legal, Jacques. Bom, e isso aí a gente pode dizer que são aqueles desafios que hoje a gente lembra com alegria, com risada e tudo mais, né? E eu imagino que tiveram outros desafios. Você consegue lembrar, Jacques, qual foi o momento talvez mais difícil dessa caminhada? Porque a gente ouve muitas histórias de grandes empresas que, por exemplo, chegaram próximo a falir. E aí aconteceu ali alguma coisa nos bastidores e tudo mais que fez todo mundo se reerguer. E aí depois disso parece que chega no auge, né? Vocês tiveram um momento parecido com isso, assim, que vocês pensarem que a tua mãe de repente pensou em desistir, assim, você lembra qual foi o maior desafio? Alexandre, a gente nunca pensou em desistir, sabe? Tem uma dificuldade. A gente teve dificuldade em todos os momentos no começo ali. A nossa loja, a localização dela, ela era uma loja mais distante do centro. Na época que a gente abriu a empresa ali, na lateral da São Luís, ele era tudo estrada de chão, ruas de areia. Ali onde a loja do seu Jaime Visoto ali era uma máquina de arroz. Então não tinha movimento naquela região. Nós começamos do nada ali. Ali já era longe do centro, né? Hoje é considerado um grande centro, mas na época, imagina, longe, né? Nós tínhamos muita dificuldade. A gente tentava, até nos amigos, a gente, vão comprar com a gente, precisava da disposição e tudo mais. Aí as pessoas aí falavam assim, nossa, é tão longe. Porque era distante do centro. Então, essas são as barreiras que a gente foi rompendo e com o desenvolvimento da cidade, hoje nossa região ali, graças a Deus, está muito bom. O comércio está bem pujante, comércios fortes de volta. Graças a Deus, hoje nós podemos dizer que estamos no centro. E faltando espaço, né, Jacques? Quase construído em cima, né? Ô, Jacques, e uma pergunta aqui que talvez seja também remeta a um marco ali para vocês, né? Em que momento que vocês perceberam que era possível crescer e investir em mais espaço, em mais segmentos, né? E aí eu acho que, de repente, você pode trazer o momento que a São Luís deixou de ser São Luís Tintas apenas para ser material de construção. Hoje, quem conhece a São Luís vê ela numa grande loja, enfim, mas começou ao lado, né, num espaço menor. Sim. Será que esse marco foi o momento que vocês compraram o terreno ao lado da esquina e construíram ali? Quando foi? Alexandre, foi assim, tinha São Luís, a loja nossa pequenininha ali, e na esquina tinha uma igreja, era um imóvel alugado. E aí um pessoal que era de Mambai, que era dono, veio e ofereceu para nós nem tínhamos muitas condições, mas ele parcelou tudo e a gente comprou a esquina. A gente comprou a esquina e consequentemente, depois compramos o do lado. Aí, ficamos com aquela frente toda. Aí, para abrir a empresa, a gente tinha uma visão de aumentar a empresa, mas... Jacques, desculpa te interromper, mas você tem noção de que ano que era isso aí, mais ou menos, assim? Eu acho que era... Uma ideia? Se eu não me engano, era 2005.
2005. Não me recordo direito. Uns 20 anos atrás, então. Isso. Aí a gente tinha a visão de expandir, aumentar a empresa, só que a gente tinha um medo de fazer uma estrutura muito grande. E não tinha condições também, né? Aí a gente construiu a São Luís na esquina, num terreno de 12,5 por 50. A gente construiu a empresa ali, mais ou menos dava uns 12,5 por 25 o salão da empresa, a primeira que a gente construiu. Depois, no decorrer dos anos, a gente ampliou mais uma parte de 12,5 por 25. E agora, recentemente, aos últimos 3 anos, a gente aumentou mais um fundo lá, uma estrutura ali, aumentou já mais um showroom maior para a loja. E, se Deus abençoar, queremos aumentar cada vez mais. Ainda mais, é isso aí. Diz que esse é o melhor problema, né, que o empresário deve enfrentar, né? A falta de espaço, né, Jacques? Ô, Jacques, mas então eu falei antes, né, e lembrei aqui, né, que São Luís era lembrado como São Luís Tintas, né? E eu acredito que em conversa com a tua mãe, né, ou até mesmo, né, lembrando desse momento de origem, né, talvez você saiba dizer que por que ela resolveu entrar nesse segmento, foi algo na época estratégico, isso ajudou inclusive nesse crescimento todo que você contou aqui para nós, ter escolhido esse segmento para começar? Alexandre, já vou explicar primeiro o porquê do nome São Luís Tintas. Boa. O São Luís, Alexandre, o segundo nome do meu pai era Nelson Luiz Dalberto. Minha mãe colocou São Luís em homenagem ao meu pai. Tintas, porque na época, como a gente começou, a gente não tinha uma visão que ia ficar tão grande que ia conseguir vencer tudo esses obstáculos, esses desafios que a gente conseguiu empreendendo e aumentando a empresa. Então, a gente queria se dedicar na parte de tinta, porque não tinha nenhuma loja especializada em tinta na cidade. E a gente se dedicou em venda de ferragens, parafuso, essas coisas que eu falo que a pessoa leva de sacolinha, que você não precisaria de uma logística para entregar. Então, aí depois do decorrer do tempo, a empresa foi crescendo, a gente mudou para a esquina, ampliou, e aí virou a São Luís Material de Construção. Legal. Muito esclarecedor. Inclusive, eu estava quase esquecendo de perguntar por que do nome São Luís. Porque geralmente aquilo que vem com São antes, né, remete aí a um santo, a alguma pessoa especial, né? E muito legal entender o porquê do nome. Bom, e a gente vai continuar aqui, só estamos começando, tá? Mas eu quero lembrar você que está assistindo a gente e ainda não participou do sorteio de um boné da São Luís, um copo da São Luís, e não é qualquer boné, não é qualquer copo não, é coisa fina, de primeira linha, coisa, né, boa. Jacques? Mais um vale compra de R$200, dá tempo, eu vou fazer mais um bloco aqui com o nosso convidado e a gente daí, então, vai descobrir quem é o ganhador. Então, vai lá no Instagram do Escuta Mais Podcast ou da São Luís Materiais de Construção, comenta o post oficial, marca lá 2 amigos, curte, segue as páginas e você já está participando. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir o resultado aqui ao vivo para vocês. Fechou? Então, bom, Jacques, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo e também sobre investimento, porque hoje você, além de ser um empreendedor, é um investidor também na nossa cidade, né? E a gente sabe que empreender no interior tem ali suas particularidades também, né? Tem as suas diferenças. E eu queria que você dissesse agora, na tua visão de investidor, de empreendedor, quais são os maiores desafios, que não são poucos, né? O empresário hoje em dia, rapaz, ele tem que, assim, matar um leão, aí ele tem que quebrar a rapadura, ele tem que fazer um monte de coisa no dia para poder fazer dar certo, né? E quais foram, na tua caminhada aí, ou de repente que ainda são, né, os maiores desafios ao longo dessa jornada como empresário? Alexandre, empreender não é fácil, né? Você gerar emprego, você pagar impostos, você levar uma vida correta, né? Certo? Porque as despesas são muito altas. Eu falo hoje que o operacional de uma empresa não é fácil de manter. Você tem... Eu entrego em Amambai região, a maioria das entregas minhas é sem custo. Isso gera um custo em combustível. Eu trabalho hoje, nós temos 49 funcionários diretos. Nós temos 11 caminhões fazendo entrega e isso não para o dia inteiro. Então, isso tem despesa, tem mecânica, manutenção, é tudo. Então, não é fácil. Mas a gente ergue a cabeça porque a gente é lutador, a gente a vida toda trabalhou, se dedicou e... Eu falo assim, investimento. Tudo que a gente ganha, a gente investe em Amambai, porque tudo que a gente
adquiriu foi aqui de Amambai. A Amambai deu essa condição de vida que a gente tem hoje. Você entendeu? Se hoje eu posso dar uma condição melhor para meus filhos, hoje, inclusive, meus filhos estão indo estudar fora, que já está entrando na faculdade. Então, coisas que a gente não teve oportunidade para trás e a gente está conseguindo ter através do trabalho aqui em Amambai. A gente procura os imóveis que a gente compra para investimento, para aluguel e tudo mais, todos em Amambai, muito pouco fora de Amambai. Então, a gente luta para que a Amambai seja cada vez melhor. Quando acontece alguma coisa que é prejudicial à cidade, que a gente vê alguma coisa acontece, alguma empresa fecha, alguma coisa triste acontece, a gente fica triste junto. A gente vê a nossa cidade, região aqui, há 3 anos aí que vem passando por umas secas no agronegócio. Isso impacta muito para nós que estamos no comércio. Dá um diferencial muito grande na venda, sabe? Afeta diretamente todo mundo, né, Jackson? Total. O pessoal... o agro hoje acho que representa mais de 50% da renda do município. Sim. E assim, ele não indo bem, a pessoa só vai fazer o necessário. A pessoa não vai fazer uma ampliação, não vai aumentar a área, não vai fazer um investimento maior. Sim. E isso reflete total no comércio. Sim, perfeito. Perfeito, Jax. E até você estava dizendo, né? 11 caminhões hoje. E aí a gente volta na historinha do Gol, né? Então acho que nesses momentos de desafios, que não são poucos, são diários, né? De domingo a domingo, 24 horas. Eu acho que ter uma história bacana de superação como a que você contou, que começou com a tua mãe, é uma forma de também ir lembrar dessa história, dar um gás, né? Então assim, a hora que você tá olhando para os 11 caminhões reclamando do gás que te dá diesel, né? Só lembrar do golzinho, na luta do golzinho, que era um só, né? Ajuda, né, Jax? Ô, Alexandre, até eu tava escutando agora esses dias uma música daquela do Gustavo Lima agora. Para olhar pro retrovisor, né? Só reclama quem tem o porquê reclamar, né? Exatamente. O cara reclama do IPVA porque ele tem o carro. Exatamente. Então a gente tem que começar a olhar para trás e ver que foi difícil. Hoje estamos numa condição boa, graças a Deus, graças ao nosso trabalho, aos nossos clientes, parceiros, graças a todo esse pessoal, a Amambai, ao poder público. Então, só tenho a agradecer. Legal, Jax. E, Jax, vamos lá, assim, você tem teus filhos que estão em idade de irem para a faculdade, e eu acredito que você deva aconselhar muito eles, né? Do como eles fazerem, como eles, o que eles devem buscar, enfim. E a minha pergunta é essa, dos aprendizados que você teve nessa jornada, e quais que você destacaria para quem está começando a empreender, né? Ou você, de repente, para te facilitar essa resposta, você pode até pensar, se você tivesse oportunidade de falar com o Jax lá de 11 anos de idade, de repente, começando ali junto com a tua mãe, né? A São Luís na época, tintas. O que você poderia destacar e dizer para esse Jax de 11 anos, assim, que estava começando ali o negócio? Ô, Alexandre, que nem você falou, para o Jax de 11 anos, para você direcionar um conselho para uma criança de 11 anos é mais complicado e que às vezes não absorve. Mas o que eu aconselharia, quem está começando com uma loja, com uma empresa, com um negócio, está querendo crescer, se dedica, seja pontual, correto, disciplina é a palavra que define tudo. Se tiver disciplina, trabalho e ser certo, as coisas acontecem. Legal, show de bola. Ô Jax, e como você disse antes, são hoje alguns investimentos que você faz, né? E praticamente todos em Amambai, né? Qual que é a importância para você que tem um comércio que vende para locais, vende para a população de Amambai, né? Qual que é a importância para você, para tua família, na verdade, né? De investir, então, na cidade onde você vive, na cidade onde você, né, criou o teu sustento, quando você investe, faz uma obra, constrói um galpão, algo novo, né? O que mais te motiva para você continuar, né, investindo em Amambai, especificamente? Alexandre, então, Amambai, no meu ponto de vista, é um lugar muito bom para se investir. Se você, que nem eu invisto bastante no ramo de aluguel. Se você pegar e olhar aqui em Amambai, pessoas que chegam novas aqui na cidade, é uma dificuldade tremenda de achar uma casa para alugar. Então, eu tenho uma quantidade considerável de imóveis alugados aí, e é difícil o imóvel que fica desalugado aqui. Então, eu acredito muito em Amambai. Acredito nas pessoas de Amambai.
no potencial da cidade. Então, como a gente é daqui, tem um amor por essa terra, a gente procura investir tudo que a gente adquire aqui. Sim, perfeito. Ô Jax, e tem duas formas, eu avalio assim, duas formas da gente, que a gente percebe que as pessoas veem o empresário, enxergam o empresário. Umas pessoas veem o empresário como uma pessoa que escora na mão de obra da equipe, dos empregados e tal, que fica com a cobertura do bolo, né? E, enfim, usufrui, né, do lucro da empresa e tudo mais. E também tem aquelas pessoas que enxergam, putz, o empresário é o primeiro que levanta, é o último que vai dormir, né? É a pessoa que fica ali pensando no seu negócio 24 horas e faz muitas coisas que não aparecem. Inclusive não aparece nem para o colaborador, né? Então eu vejo que as pessoas enxergam de duas formas. E aí uma é com menos admiração, outra é com mais admiração, né? Hoje você como empresário, como que você define o papel na sociedade mesmo, no desenvolvimento de uma cidade, no desenvolvimento do município, o papel do empresário? Eu não diria só empresário Jax, empresário geral. O empresário, né, no meu ponto de vista, Alexandre, ele às vezes parece que ele não, como você falou assim mesmo, né, que não está trabalhando, que tem os funcionários que trabalham para ele. O empresário hoje ele gera emprego, ele é pagador de impostos. Se você vê hoje, pegar todas as lojas de materiais de construção, os mercados, a maioria da população nossa hoje é empregada no comércio. Entendeu? Que é o empresário que está mantendo aquilo ali. O funcionário, ele chegou... Meu ponto de vista, às vezes posso estar falando uma bobeira aqui e alguém discordar que eu estou falando. Ele chega na casa dele, ele vai viver a família dele. Sim. Mas o cara do negócio, o cara, o empresário, ele está pensando nos boletos dele, no imposto dele, no dia de amanhã, entendeu? Às vezes eu lembro alguma coisa à noite, mando para um funcionário meu, eu falo assim, me lembra amanhã de tal coisa, entendeu? Então, às vezes você não está naquele corpo a corpo ali, mas você está... Às vezes você desgasta mais a cabeça do que você está no braçal ali, às vezes não... Você entendeu? Como eu vou te falar assim, você ter as preocupações é muito mais pesada para o empresário, para o gerador de emprego. E eu penso que assim, é tudo questão de papel e vocação, né? Eu perguntei antes para você qual é o papel do empresário, porque eu acredito que tem pessoas que estão em condição de desenvolver esse papel, né? E é uma troca. Todos os papéis, vamos colocar assim, são importantes, né? E essa troca, ela tem que ser leal, né? Ela tem que... a gente tem que entender que um precisa do outro, né? O colaborador precisa do empresário, o empresário precisa do colaborador, né, Jax? É uma parceria, né? O Alexandre, então, pegando já até um gancho nessa que você me perguntou aí, que nem a visão do empresário, eu mesmo, na minha empresa, eu tento me dedicar o máximo possível para não passar essa impressão para meus funcionários. Eu chego 6 horas da manhã, isso desde 2017, quando minha mãe parou, vocês vão até achar engraçado aqui. Eu que faço o café da empresa. Olha aí. Mas por que você não tem uma copeira para fazer? Não é por custo nem nada, porque eu tenho a menina que faz a faxina do lado, ela poderia estar fazendo isso aí. Mas é uma tradição que minha mãe sempre fez. E eu faço a receita do café dela para os funcionários e para os clientes, até hoje é eu que faço. Se você chegar na São Luís hoje, amanhã, 6 horas da manhã, você vai na cozinha, você vai me encontrar lá. Tem muitos amigos meus que vão lá bater papo comigo na hora que eu estou fazendo café. Legal. Então, e eu estou sempre na frente, eu termino aquilo ali, daqui a pouco eu estou na frente do balcão, às vezes a loja está muito cheia, eu ajudo a atender, entendeu? Então a gente faz esse papel junto com a minha equipe. Legal. Bom, então agora você descobriu se o café da São Luís está amargo demais, ou está chafé, ou está amargo de menos, olha que o culpado é o Jax. Ele que faz, né, Jax? É isso aí, muito show, legal demais saber disso. E, bom, já que a gente falou de papel de empresário, empresa, eu quero lembrar aqui do Sicredi. Só lembrando que já depois desse oferecimento aqui, a gente já vai ter o resultado do nosso sorteio, tá? Feito em parceria com a São Luís aí, onde a gente vai descobrir quem que vai ganhar aí um vale compra de R$200, um boné e um copo da São Luís, beleza? Mas voltando então, a gente quando fala de Sicredi,
a gente tem que pensar e lembrar que crescer de forma sustentável exige planejamento, organização financeira e boas parcerias. E o Sicredi acredita muito nisso, acredita no cooperativismo, no fortalecimento das empresas e também no desenvolvimento regional. Ô Jax, você contou ali para mim que você é parceiro do Sicredi, né? E como que você destaca para mim a importância de uma boa parceria, uma parceria sólida entre um investidor, um empresário e uma cooperativa de crédito como qualquer outra, né? Mas vamos falar especificamente do Sicredi, como é o teu caso, como correntista. Né? Ô Alexandre, como eu estava falando, né? Que eu dei aquela dica para a pessoa ser pontual, ser certa. Então, o crédito você vai adquirindo conforme o tempo, né? A movimentação tua, você vai tendo um score melhor. E hoje, a gente é parceiro do Sicredi, como de outros bancos. São cooperativas que dão para nós uma estrutura para você, às vezes, você pensa em investir. Vou ampliar meu negócio. Você tem onde captar recurso. Às vezes, até o movimento está meio devagar, o meu recebimento está devagar. Preciso captar um capital de giro. Então, você tendo crédito com essas cooperativas, com essas empresas, esses bancos, é muito importante. Sim. Então, eu falo assim, leva as coisas corretas, certinho, que dá tudo certo, você começa a ter crédito, credibilidade, isso é muito importante. E é interessante tanto para quem está começando com a primeira empresa, o primeiro projeto, como também aqueles que já têm vários negócios, né? A cooperativa de crédito, como o Sicredi, é um parceiro que pode ser para toda a vida, né, Jax? Tanto para, como você disse, está precisando de um crédito, ou está precisando investir, para quem já tem, né, um grande investimento. Então, o Sicredi é uma boa opção para você. E lá, com certeza, você vai encontrar todas as soluções aí para o teu negócio, seja também para conta física, né, pessoal, mas também conta jurídica. Eu costumo dizer que quem não tem sócio precisa mais ainda de um banco, que o banco e a cooperativa se tornam um parceiro e um sócio, né, Jax? Bom, mas então vamos lá, bora descobrir então quem aí é o ganhador do nosso sorteio. Tudo pronto aí, galera, para a gente fazer e revelar aqui o ganhador? Bora lá? Renan não cai não, segura firme e bora descobrir quem que é o ganhador então do nosso sorteio. Lembrando que tá valendo aí um boné, tá valendo também um copo térmico da São Luís. Eu já tô aqui com a premiação nas minhas mãos. E você que estiver assistindo a nossa live e identificar o teu nome como ganhador, basta aí você procurar aqui a gente através das redes sociais, tá? Para que você, então, saiba como retirar aí o teu prêmio e, então, combine aí uma data, um horário, né? Que pode ser amanhã mesmo para estar retirando aqui na loja junto com a gente, tá?